Chamar o pessoal para mais essa live do ciclo de lives da Sou Cannabis. Meu nome é Thaís. Legal que vocês estão chegando, que massa. Estou super feliz de estar podendo mediar essa live no meio dessa gente tão bacana, tão especializada no assunto. Tema que atrai, culinária canábica, saúde mental. A gente está no Setembro Amarelo, né? Hora de debater e falar de saúde mental. Vou só esperar mais uns minutinhos aqui, meus convidados darem um alôzinho para mim. E a gente vai iniciar esse bate-papo que vai ser super bacana. Deixa eu achar aqui. Vou chamar o Gustavo, que já... E acho que eu vou deixar aqui os comentários, mas depois eu vou desativar, porque senão fica difícil. Oi, Thaís, tudo bom? Prazer. Tudo bem? E aí, prazer? Vocês estão me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, aham. Eu acho que eu vou tirar, por enquanto, o fone, se precisar. Opa! Se precisar, eu coloco de novo. E aí, Gustavo? Prazer te conhecer. Online, prazer é meu, né? Thaís, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Você está falando de onde? De Ribeirão Preto. Você está falando de onde? Ah, legal. Então a gente está conectado interior de São Paulo, Bahia. Ah, nossa, está um pouquinho longe, né? Mas Bahia é muito bom. Eu já fui aí, já faz uns anos atrás. Adorei aí. Tem muita vontade a Bahia é a terra da alegria. Eu sou de São Paulo, aqui tem tempo já. Estou na Chapada Diamantina. Nossa, Chapada Diamantina é maravilhoso. Aí eu fui, justamente quando eu fui para Bahia, eu fui para Salvador e fui para Chapada Diamantina ficar 6 dias aí. Nossa, adorei. Tenho muita vontade de voltar para aí. É lindo. Que delícia. Legal. Faz tempo. Gente, a gente já está com 20 pessoas lá. Tem 15 anos que eu moro aqui. Nossa, que legal. Que legal aí. Muito legal. Tem um professor meu que ele tem uma ONG aí na Chapada Diamantina. Quem é? Chama Luiz, ele chama. Ele é professor na Chapada Diamantina, em Lençóis, ele dá aula. E ele mora ali num tipo um vilarejo que tem no Morro do Painácio, ali embaixo, ali perto ali do Morro do Painácio. E ele tem uma ONG que ajuda a preservar a Chapada Diamantina, tudo, e é muito legal, muito interessante mesmo. Massa, que legal. Eu vou só dar uma introduzida aqui, que a gente já está com 21 pessoas online. Perfeito. Enquanto... Deixa eu ver aqui se o Pedro e a Jo já... Canal Bistrô tá chamando, deixa eu adicionar eles aqui, convidar. Bom, gente, deixa eu só introduzir vocês aqui na nossa sala de bate-papo da Sou Cannabis. Meu nome é Thaís, eu sou jornalista, mãe do Tomás. Oi, pessoal! Tudo bom? E as conexões continuam. Boa noite, boa noite. Go, Thaís, boa noite, pessoal. E aí, boa noite. Tudo bem aí? Tudo ótimo. E que delícia ter vocês aqui. A gente podia estar comendo umas coisinhas também, né? Não só tá falando. A gente foi gravar aí no Nordeste para você dar um pulo, então, para assistir lá e gravar com nós, então. Ah, vai ser ótimo, vai ser uma delícia receber vocês aqui. O Gustavo já conhece a Chapada. Já. Uhum. Ah, certeza. Maravilhoso. Massa. Falou de Chapada. Falou de... Normal. Legal, gente. Thaís, muito prazer de novo. Tudo bem? Boa noite. Obrigada, prazer é super meu. Eu vou só introduzir o tema aqui para o pessoal. A gente já está com uma turminha legal online. Então, voltando aqui, eu sou Thaís, sou jornalista, sou mãe do Tomás, sou cozinheira também. Moro em Lençóis na Chapada, trabalho na equipe de conteúdo da Associação Terapêutica Sou Cannabis. A gente tem nosso slogan aí, informar para transformar, porque a gente sabe que preconceito, tabu, a gente quebra, a gente combate, é com informação, é com verdade, é com que tende a ciência provando para a gente que funcione. A gente sabe que a cannabis é o futuro para muitas frentes aí, inclusive
para a área gastronômica, aliado à parte medicinal. A gente está no Setembro Amarelo, então a gente vai falar de saúde mental. Eu tenho aqui comigo 3 pessoas super especializadas que vão debater esse tema super gostoso com a gente. Tenho comigo o Pedro, da CB Doctors, médico especialista em tratamento canábico. Temos a Joara, companheira dele, também cofundadora da CB Doctor. Eu tô com uma colinha aqui, viu, gente? Que a apresentadora precisa dessas coisas. Não tem problema nenhum, é muita gente. E também vai conversar, falar como que a engenharia está nesse ramo aí da cannabis. E o Gustavo, que vai dar o parecer da parte nutricional, alimentação, como é que a cannabis está entrando no cenário gastronômico. Então, eu vou abrir para vocês se apresentarem um por um. Se você posso abrir para o Pedro, que já é um parceiro da Soul Cannabis. A gente já fez algumas ações juntos, o Itinerância Canábica, que foi super legal, ele participou, foi massa. E aí depois vocês vão, Joara e Gustavo, se apresentem e falem de vocês. Está com a palavra. Perfeito, Thaís. Muito obrigado, tá? Antes de mais nada, obrigado pelo convite, né, de participar, de poder falar. É a primeira vez que a gente vai falar sobre esse projeto nosso ao vivo mesmo, tá? Os 3 ao mesmo tempo, trocando essa ideia. Então, a gente ficou muito feliz com o convite, né? O pessoal daí da Soul Cannabis, o Thiago, que eu já conhecia, como você falou, a gente eu fiz uma palestra no Itinerância Canábica esse ano, que foi bem interessante. Então, eu agradeço, antes de mais nada, o convite. E me apresentando, então, eu sou o Dr. Pedro, sou daqui de Ribeirão Preto, né? Sou um dos fundadores aqui da clínica CB Doctors e eu sou o diretor técnico, ou seja, sou eu que atendo e faço o acompanhamento dos pacientes aqui. Esse mês a gente está batendo 900 pacientes com documentação da Anvisa, tudo certinho, ou seja, a gente já está com um trabalho bem vasto, bem interessante, estamos já conseguindo, né, cumprir a missão de levar o tratamento, gerar o acesso aos pacientes, realmente evoluir a vida deles a partir desse tipo de terapia, né? Então, assim, está sendo muito prazeroso e agora com esse braço novo, né, de trabalhar com o Cannabis True, esse projeto que aí eu vou deixar os dois falarem mais sobre o projeto específico também, mas de conseguir, de certa forma, como eu gosto de falar, de inflar um pouquinho essa bolha toda canábica, a gente poder acrescentar mais e trazer mais assunto e mais debate e mais conversa. Então, é isso, eu vim trazer um teor um pouco mais técnico, científico para o meio desse programa, desse projeto todo. Então, é isso. Muito prazer. Para quem não me conhece, Dr. Pedro, estou à disposição. Bem-vindo, então, Pedro. Pega a bola, Clara. Vou apresentar também, então. Bom, meu nome é Joara, eu sou namorada do Dr. Pedro, também sou cofundadora da clínica CB Doctors e na clínica eu faço a direção do marketing, né? Eu faço toda a produção textual, produção científica, revisão bibliográfica do que é postado na clínica e tal, tudo passa por mim. Então, e eu também estudo, estou terminando agora a faculdade de Engenharia de Materiais pela USP lá em São Carlos. E a gente teve essa ideia, o Cannabis True casou muito com o que eu e o Pedro já fazíamos na clínica, sabe? A gente sempre teve essa missão de informar e levar esse conhecimento a mais pessoas possíveis, sabe? E é muito interessante que a gente pode tanto dialogar com o público do medicinal, tanto quanto todo o outro público que conhece a cannabis de qualquer outra forma, de forma recreativa, de forma ritualística, o que seja. Mas eu acho que o importante mesmo, e essa é a principal missão da clínica, é levar o conhecimento, é informar as pessoas, porque só assim a gente consegue quebrar todos os paradigmas, né, todos os preconceitos, e a gente poder também, sobretudo, democratizar o acesso, né, à terapia canabinoide. Então, é isso, gente. É mais ou menos isso, o foco assim, da clínica, do meu trabalho também. Maravilha, Jô. Vai, Gustavo. Vamos lá. Gente, prazer. Meu nome é Gustavo Fauzi. Sou formado em gastronomia. Me especializei na área da confeitaria, que é uma área que eu gosto muito. Eu também. A confeitaria é a minha preferida. Aí eu, me formei na Argentina, porque minha família é de lá, é argentina, meu pai é argentino. E lá eu conheci muito sobre o mundo da cannabis, porque na época eu estava morando lá, já era muito mais avançado a questão do acesso, a questão de informação também. Então, sempre teve muito conteúdo que também vinha da Europa, na parte da Espanha, sobre a cozinha culinária canábica, a questão de cultivo e toda essa parte ali. Então, já faz muitos anos que eu venho me interessando pelo assunto. E lá na Argentina eu botei em prática muita parte da gastronomia, li muitos conteúdos, fiz um curso com uma ONG que tem na Argentina, chama Mama Cultiva,
Então, eu participei uma época também dessa organização lá, que foi bem bacana. E, bom, e aí conheci o Pedro e a Jo, e a gente uniu as ideias ali, eu na parte da culinária, eles com a parte da medicina. Então, a gente uniu os gostos de nós três e criamos o Cannabistro, que justamente é para trazer um viés medicinal, redução de danos, mostrando o consumo diferente da cannabis, não só inalatório, mas em si, a parte de ingestão dela. E quebrando um pouco, né, dos tabus e mostrando um jeito diferente, né, levando uma gastronomia bacana, um menu que a gente faz ali, que é um drink, uma entrada, um prato principal, uma sobremesa para todos os convidados. São todos pratos diferentes. Então, coisas que você às vezes a gente nem imagina que poderia fazer, pode estar realizando com a cannabis tranquilamente. E essa ideia é bem bacana do Cannabistro que a gente criou aí. Maravilha! Bom, deu para ver que a gente está com a galera especializada, né, gente? Então fica aqui, joga esse coração para cima, que eu adoro ver esses coraçõezinhos subindo. Eu desativei os comentários. Deixa eu borbulhar os coraçõezinhos aí. Corações aí, bota esse aviãozinho, chama a galera que o assunto está só começando. Eu vou passar a palavra para o Gustavo, para ele como médico, prescritor canábico, para ele dar um panorama e dar o beabá. Por que a cannabis é medicinal? Como ela pode ser usada nos diversos tipos de tratamento, principalmente no que diz respeito à saúde mental. Está crescendo muito a procura, né, Pedro? Cada vez mais, né? Os números estão mostrando. Agora na pandemia, então, né, Thaís, principalmente, agora as pessoas que antes, né, principalmente os pacientes adultos jovens, principalmente, que não se viam antes com alguma patologia, psicologicamente afetados, com pandemia, emprego, crise financeira, política, aquela bagunça que está. Tudo isso, né, vacina, toda essa confusão. Então hoje as pessoas estão se vendo muito mais psicologicamente afetadas do que há 2, 3 anos atrás. Então hoje, né, quando a gente fala por exemplo, de Setembro Amarelo, né, desse tipo de trabalho, desse tipo de campanha, é muito importante, porque hoje, mais do que nunca, o componente psicológico está em alta, na verdade está em baixa, né? Está em baixa, porque assim, as pessoas estão realmente tendo esse componente, estando bem afetado, né? Quando a gente fala de cannabis, né, a gente já tem um sistema de ativação que funciona a partir do uso de uma substância. Isso tem para várias substâncias diferentes. E existe um sistema endocannabinoide que ele funciona a partir da ativação através dos canabinoides. Os canabinoides podem ser produzidos pelo nosso próprio corpo. Existem os endocannabinoides, que, para quem não sabe, mesmo se você nunca tenha feito nenhum contato ou consumo de cannabis, você já produz canabinoides no seu corpo. Justamente que a falta de algum desses canabinoides, hoje é que a gente sabe, né, por através de exames e estudos, a falta de algum desses canabinoides é que vão ser responsáveis por algumas patologias, por exemplo, neurológicas ou psiquiátricas, como patologias, por exemplo, um autismo, uma crise convulsiva, um Alzheimer, etc. Onde eu quero chegar com isso? Então, se a gente tem vários sistemas, vários órgãos diferentes do nosso corpo que são ativáveis através do uso dessa substância, então a gente tem várias substâncias que podem reger o bom funcionamento do nosso corpo. Entre elas, o nosso sistema neurológico e psicológico. Então, quando a gente fala de medicação, né, falando de Setembro Amarelo, tem um termo que eu gosto muito, Thaís, de usar, que é o termo de saciedade psicológica. Saciedade psicológica, hoje todo mundo tem, né? A gente tem nossas preocupações, nossos problemas, como eu falei, tem pandemia, tem estresse, tem grana, tem traumas passados, todo mundo tem essa parte psicológica, né? Que a gente cavucando sempre encontra aí alguns gaps. A ideia é que normalmente, esses fatores são coisas que às vezes fogem do nosso controle. E quando fogem do nosso controle, a ponto da gente preocupar com elas, quando não deveríamos se preocupar, exemplos. Vai fazer uma atividade física, está pensando em política. Vai fazer uma atividade sexual, está pensando em emprego, em trabalho, em reunião. Então, isso aí começa a tirar então, um quadro de ansiedade, porque você começa a perder os seus momentos de lazer e diversão devido a preocupações que, como eu falei, fogem do nosso controle. Então, é aí que você se vê ansioso, depressivo, com insônia. E a cannabis tem essa característica da saciedade psicológica, de deixar o paciente mais tranquilo, mais relaxado do ponto de vista psicológico. Não é que ele vai desencanar, despreocupar desses problemas, é que ele vai deixar para preocupar e resolver eles na hora que tiver, não para que isso atrapalhe a ponto de gerar um déficit psicológico para ele. Então a cannabis tem um resultado muito positivo nesse tipo de patologia, sabe, Thaís? Ansiedade, depressão, patologias psiconeurológicas, tem uma resposta muito, muito positiva justamente por essa questão dos receptores neurológicos que tem para cannabis. É bem, bem interessante. É um tipo é um quadro patológico que eu gosto muito de tratar, que tem uma resolução muito, muito bacana com esse tipo de medicação. Entendeu? Então, bem popularmente falando, a cannabis e o nosso corpo dá matching. A gente pode... mais, porque a gente já está ali prontinho para
tem um sistema todo funcionando dentro da gente que conecta com essa planta e aí faz a nossa homeostase, né? Que fala, já faz o equilíbrio de tudo. E você falou, Thaís. Falou a palavra mais. Não, aí você falou homeostase e você mandou bem demais. Legal, é isso mesmo. Exatamente. Eu não quis falar ela para complicar, mas você já adiantou, ótimo. Muito bom. Agora vem cá, a pessoa chega lá na CB Doctors e vai querer começar um tratamento canábico. Como é que funciona esse primeiro momento, esse primeiro contato, esse acolhimento? Como é que qualquer pessoa está pronta para fazer esse tratamento? Como é que funciona? Legal. Primeiramente, qualquer pessoa, quando a gente fala que a medicação que ajuda com várias patologias diferentes, vários tratamentos, a gente tem que ter também o feeling, né, de às vezes ter algumas patologias que não tem uma comprovação científica ou alguns lugares do nosso corpo que às vezes não tem uma boa receptação para esse tipo de medicação. E é importante, antes de mais nada, ser sincero com o paciente de falar se eu faço isso, se eu acho ou não que vai funcionar, vai evoluir o tratamento. Como que a gente faz isso? Se você, a Thaís, quer começar um tratamento novo, lá na nossa bio, tanto do meu Instagram, do Dr. Pedro, quanto da Clínica CB Doctors, tem um linkzinho de triagem bem simples que você preenche com os seus dados. Assim que você fizer isso, eu já recebo a ficha. Então, quando eu receber a ficha, eu leio o seu quadro patológico meio por cima e digo se você está apto ou não ao tratamento. Se você estiver apta, a minha secretária, a Amanda, que inclusive está aqui já de olho aqui na gente, que eu já estou sabendo, ela entra em contato com você para marcar a consulta. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa sou eu que filtro se tem a possibilidade ou não de fazer o tratamento. Ok, deu? A Amanda entra em contato, certo? E eu mesmo, Dr. Pedro, sou quem faço a consulta e o acompanhamento médico dos pacientes enquanto estiver fazendo o tratamento aqui com a cannabis. E aí que a gente chega na parte que para nós foi onde começou a ideia da clínica, que é levar realmente o acesso aos pacientes. Ou seja, independente, Thaís, de como você quer ter o acesso à sua medicação, se você quer plantar, se você quer importar, se você quer comprar de associação nacional, não importa. Qualquer maneira que você queira de ter o acesso à medicação, a gente vai te facilitar a burocracia, os acessos e os preços para que isso aconteça. Então isso é muito importante, que a gente deixa claro que a nossa questão ideológica é muito importante para isso, porque não é só, vamos só fazer importação de remédio, não gosto de associação, tem clínica que faz... a gente está aberto a todos os tipos de medicação, dependendo das condições patológicas, financeiras, sociais do paciente, e começar o tratamento independente do tipo de acesso. Então a gente ajuda nesse acesso e eu mesmo depois faço o acompanhamento, depois que o paciente estiver com o remédio em mãos, a gente que faz o acompanhamento, a gente que faz todo o tratamento do paciente, eu que faço toda essa parte. Então acesso, burocracia, logística da chegada do remédio, a gente cuida de tudo para o paciente não ter trabalho com acesso à medicação, que já é trabalhoso, mas não que seja trabalhoso para nós, não para o paciente, né? E quando você diagnostica e começa a fazer o tratamento, quais as vias de uso da cannabis que o paciente pode ter? O mais popular é o óleo, né? Que se fala mais hoje em dia. E tem a questão dos componentes, se vai ter mais THC, se vai ter mais CBD. Aí, porque depois a gente fala isso e já joga o gancho para o Gustavo falar como que ele trabalha nessa linha medicinal aí na comida. Legal, perfeito. Primeira coisa que a gente tem que falar em relação à medicação é a via de administração, como você disse, Thaís. Primeira coisa, muito, muito, muito importante que a gente já deixe bem claro. O uso inalatório de cannabis, tá? O ato de fumar a cannabis é extremamente terapêutico medicinal. Ponto. Isso é coisa muito importante saber, porque, infelizmente, por um monte de questões burocráticas, legais, políticas, etc., a gente aqui, o médico não pode prescrever o uso inalatório. Eu não posso pedir para o meu paciente fumar cannabis. Mas a gente sabe que infinitos, na verdade, inúmeros outros países, pode-se utilizar o uso inalatório do canabidiol prescrito pelo médico. Ponto. Infelizmente, eu não posso utilizar dessa artimanha, mas deixando bem claro que ela é extremamente terapêutica, tá? Isso é importantíssimo. Agora, aqui no Brasil, a gente pode usar, Thaís, via oral, né? Como você falou, tem o óleo, tem também a tintura e os comprimidos. As drágeas também tem dessa forma. E tem também aqui no Brasil, que é utilizado muito também, os cremes e as pomadas. Então, paciente que tem um trauma, alguma lesão dermatológica, tipo uma psoríase, herpes, caiu, machucou, um pós-operatório, uma cicatriz, os cremes e as pomadas, inclusive a Jo esses dias precisou e utilizou e ajudou muito para ela, fez muito, muito bem. Então, o uso dermatológico é bem interessante, Thaís. Então, os cremes e as pomadas também entram aqui e tem uma utilidade bem, bem interessante. Esses são os 3 tipos. E, completando agora para acabar a pergunta que você fez, a segunda pergunta, os tipos de medicação. Né? A gente normalmente tem à nossa disposição as medicações com CBD isolado,
com o THC isolado, que são as duas principais substâncias que a gente tira, né? Tem várias outras, mas de um modo mais didático, são essas duas que a gente normalmente utiliza, que é o CBD e o THC, né? Os dois também com efeitos terapêuticos fantásticos, a gente, dependendo do paciente, a gente acaba utilizando uma ou outra. Mas, então a gente tem CBD isolado, o THC isolado ou a combinação das medicações, ou seja, o espectro todo que a planta tem a oferecer são as medicações full spectrum, CBD e THC junto. Essas três medicações chegam no Brasil e são os instrumentos que a gente pode utilizar farmacologicamente, se é que a gente pode dizer assim, para tratar os pacientes aqui no Brasil. E a parte da comida? Você faz indicação clínica também para a pessoa que não vai consumir o óleo? Ela tem como fazer o uso da medicação através da comida? Com certeza. Principalmente, na verdade, a ideia do Cannabis Pro veio mais ou menos dessa conversa. Porque, por exemplo, Thaís, tem criança que, independente do gosto do remédio, para você ter uma ideia, tem remédio que a gente consegue pedir, né, medicação que a gente consegue pedir com gosto de chocolate, morango, uva, etc. Só que mesmo assim, tem criança que às vezes não se adapta com o ato de fazer o uso do remédio, de pegar, de a mãe ir lá, de dar. Então, às por vezes exemplo, a criança autista é muito difícil. A criança autista normalmente tem uma certa defesa, uma resistência ao ato de tomar a medicação. Então a gente recomenda que coloque no suco, coloca no leite de manhã, então coloca no Danoninho, no Yakult, enfim. E aí que veio a ideia, né, do Gu, até, enfim, mais pra frente, que a ideia, né, ele vai falar daqui a pouco sobre isso, mas com as receitas, ensinando a fazer a comida, a ideia medicinal tá aí, de ensinar as mães, por exemplo, a fazer uma sobremesa, um bolo, um negócio, e poder dar dando porções pro filho, que às vezes é mais fácil de administrar do que dar uma gota, um comprimido, alguma coisa assim. Daí que veio a ideia e o Gu no meio do caminho, entendeu? Mas é extremamente medicinal também. Bom, vamos lá então. Vamos conversar um pouquinho? Conta aí, como é que entrou dentro desse universo de gastronomia que você foi estudar? Bom, assim, né? Como eu falei, assim, foi um assunto que me interessou bastante, né? A cannabis. E sempre me aprofundei muito na questão da leitura e de artigos. E fui testando, né? Testando. E, bom, hoje em dia, com a questão que a gente utiliza no Cannabis Pro, o óleo, temos o óleo full spectrum e o CBD, que nem o isolado, que nem o Pedrão falou. Utilizamos, no caso, no programa, a gente utiliza em distintos momentos para dar diferentes sensações, no caso, né? O óleo full spectrum, como ele tem o THC, ele deixa um pouco mais... Pedro pode até me corrigir se quiser, mas assim, um pouco mais enérgico, um pouco mais alegre. E o CBD... exatamente. E o CBD isolado, normalmente a gente utiliza já para o final da entrevista ali, que é para deixar a pessoa mais tranquila, para finalizar bem o programa. Bom, a forma que o Pedro está falando, a forma de administração é bem bacana, porque tem muitas crianças que têm essa rejeição. Então, eu ensino como fazer as receitas, que vai desde coisas salgadas, parte doces. Infelizmente, no Brasil, ainda não está permitido o consumo in natura, né, da planta. Porém, é algo que seria bem interessante, né, no futuro, quando regularizar toda a questão da cannabis. Então, hoje a gente está podendo só utilizar o óleo, mas, no caso, vou puxar até um gancho já na questão da utilização in natura, que tem um processo que é bem importante na gastronomia, que é descarboxilização, que ele transforma a molécula de THCA, que ela não está ainda psicoativa, e é um processo de temperatura e tempo que você faz para ela transformar em THC, que é o tetraidrocannabinol, que a gente já conhece. Então, ele está numa forma ácida, essa molécula antes, e a gente transforma ela em THC, que aí se transforma psicoativa, né? Esse daí. Então, é um processo que é importantíssimo fazer isso quando você vai fazer alimentos. Então, você tem distintas maneiras de fazer isso. Você pode fazer no forno, em banho-maria, sempre também mantendo uma temperatura de 104, 105 graus ali, até no máximo 140 graus, mas aí já começa a perder terpenos, que é o que dá o aroma, o que dá o sabor. Então, se no caso você quer preservar toda a parte do aroma, do sabor da cannabis, o ideal é que faça baixa temperatura, esse processo de descarboxilar, que você pode fazer no forno, com um papel manteiga embaixo, você põe a cannabis picada ali. A planta in natura. Eu pego a planta in natura e vou fazer esse procedimento antes de começar o preparo. Exatamente, isso. Primeiro pega a planta in natura, no caso, a flor,
você pica ela não tão fina, para, no caso, não queimar assim rápido, né? No caso, no forno. Então, você põe no forno um papel manteiga a 104 graus, aproximadamente de 30 a 45 minutos. Aí, se você fazer o processo em banho-maria, que aí é um pouco mais devagar, um pouco mais longo, então aí você pode colocar uma sacola essas que põe no forno, sabe? Que você cozinha, às vezes, carne no forno, assim. Você põe a cannabis dentro daí e deixa em banho-maria por aproximadamente 1 hora, 1 hora e meia. E aí esse processo de calor e tempo transforma essa molécula de THCA em THC. Aí já está apto, no caso, já fica psicoativa, né? Porque a cannabis tem um processo de oxidação, de curado. Então, quando você recém-colhe, a molécula do tetraidrocannabinol ainda está meio ácido. Então, você tem que transformar ela para ficar psicoativa, né? Então, aí depois, após o processo aí, você consegue fazer a manteiga canábica, você pode usar um óleo de coco, pode usar azeite de oliva, tudo que seja lipídios, porque é uma molécula que ela é lipossolúvel, né? No caso, que se dilui em gordura. Então, tudo que for gordura, você consegue diluir a cannabis e fazer, no caso, posso fazer a manteiga, deixar ela guardada, e aí, com a manteiga, eu posso fazer diversos alimentos, que normalmente é assim que eu utilizo nas receitas. No caso, lá no Cannabis Road, a gente utiliza o óleo, né? Mas sempre o ideal... O que o Gustavo recomenda para os pacientes dele, por exemplo, se o mesmo óleo, ele foi lá, diagnosticou, vai começar a fazer o tratamento, aí o paciente vai adquirir o óleo. Esse mesmo óleo, ele já está pronto, e existem algumas receitas que eu posso aplicar ele daquele jeito, ao invés de pingar sublingual, exatamente, aplicar coisa para comer. Exatamente. E aí, outro método é descarboxilar, que é pegar a planta in natura e se transformar em ingredientes. Exatamente isso. O óleo ele já vem apto já para o uso, no caso, né? Aí se a gente vai fazer com a planta in natura, aí a gente tem que fazer todo esse processo aí e, no caso, fazer a manteiga, fazer um azeite com ervas, no caso, né? E aí você pode utilizar em diversas receitas, ou até mesmo óleo de coco, que ele não tem tanto sabor, né? Não interfere tanto na receita em questão de sabor. Então, ele justamente, muitas empresas utilizam óleo de coco para diluir o óleo, né? Medicinal. Sim, então... Basicamente, esse é o princípio da gastronomia, quando você vai fazer algo. Esse é o processo padrão que tem que fazer sempre, isso aí. E a infusão, então, é depois que descarboxilou, a gente coloca ela dentro de uma gordura, isso que é o infusionar. Aí você já tem uma gordura com cannabis infusionada, é isso? Isso, exatamente isso. Extrato? Dá para fazer extrato no álcool também? Para fazer drinks ou usar... Pode usar. Dá para fazer. Pode usar como extrato, no caso, né? Com o álcool de cereal, você pode estar fazendo o extrato desse daí. Como diversas outras extrações, né? O ideal é que não seja com solventes, entendeu? E se for feito com solventes, tem que ser um processo muito bem cuidado para não ficar resíduos, né, químicos. Então, o ideal é com álcool de cereal, que é um álcool apto para, né, que ele evapora todo e não fica, no caso, quase nenhum resíduo, né? Mas sempre tem que tomar muito cuidado quando vai fazer com extração, ou até mesmo com a cannabis in natura, porque a absorção é muito maior pela ingestão do que quando você inala, entendeu? A cannabis. Então, quando você vai fazer a ingestão da cannabis, tem que tomar muito cuidado, porque, bom, muita gente que talvez deve estar aqui na live já deve ter comido alguma vez um brigadeiro, né? Um brigadeiro especial e às vezes erram a quantidade e não é uma sensação muito boa, né? Então, o ideal, quando você vai consumir in natura... Como é que você fala a dosagem? Como é que você vai conseguir esse controle? Porque se a pessoa vai tomar óleo, ela vai ser indicada 1, 2, 3 gotas, eu não sei exatamente qual. Como é que você vai controlar isso na alimentação? Bom, assim, o ideal quando você vai fazer a receita da manteiga canábica, ou o que seja, é você utilizar de 5 a 10% da quantidade de manteiga de cannabis. Um exemplo, se eu tenho 100 gramas de manteiga, eu utilizo de 5 a 10 gramas de flor, no caso, para essa manteiga. Então, se eu tenho uma receita, não sei, um exemplo, o cookies. Tem uma receita de cookies e essa receita rende 10 cookies, um exemplo. Então, eu calculo a quantidade da manteiga que eu vou utilizar nessa receita minha e, de acordo com as porções que eu vou dividir, eu consigo dosar melhor essa questão, entendeu? E, aí a dosagem vai muito de cada pessoa, né? Depende da resistência da pessoa. É o médico que tem que indicar a dosagem. Aí já vamos com o Pedro aí, né? Tá.
Exato. Porque cada pessoa tem uma dose individual. E através, se você tem um óleo padrão, que ele já tem uma concentração definida, você sabe exatamente a quantidade de canabinoides e quais canabinoides tem ali. Então, através da própria pipeta, assim, você sabe que em 1 ml tem, sei lá, 300 miligramas de CBD, 700 miligramas de CBD. Então, é mais através da indicação do médico, né? Que a pessoa vai colocar na comida e depois fracionar da forma que ela preferir. Então, o médico prescreve e o cozinheiro vai adaptar aquela prescrição médica para dentro da receita. E a criança, ao invés de, por exemplo, tomar gota, ela come um cookie ou chupa uma balinha. Perfeito. Entendi. A gente tem a dose individual, Thaís. A gente sabe quanto a Thaís tem que comer por dia. Certo? Então, por dia, ok? Então, a gente sabe que por porção, por período, então a gente vai colocar aquela quantidade no alimento, só que dividido durante o dia, não a quantidade do dia todo por alimentação. Então a gente acaba errando a mão. Mas quando a gente calcula, é isso que eu faço, por exemplo, com mães que chegam, mas doutor, eu quero passar para o meu filho, a gente faz esse cálculo, porque a dose que ele vai utilizar para comida é a mesma dose que ele vai utilizar para via oral. O que vai mudar é a maneira com a qual ele vai receptar a medicação. Então, a ideia até no programa mesmo, sabe, Thaís, os convidados que participaram das entrevistas, a gente calculou a dose por eles, a gente fez uma consulta, a gente calculou isso direitinho, então tem essa questão de, até para não errar a mão, para fazer alguém se sentir mal, né? Então tem essa dosagem que ela também é medicinal, também é a questão de sou eu que faço até no programa, mas também medicinalmente na clínica sou eu que faço isso aqui. Inclusive no programa a gente teve um convidado que não podia consumir THC. Então, o Gu fez todas as receitas com CBD isolado e essa dose teve que ser muito bem estipulada pelo Pedro, porque para não deixar ela muito assim, com os efeitos colaterais de uma dosagem muito alta, né? Do CBD, que seria um relaxamento além da conta, né? Agora, Jô, me fala onde que a redução de danos, quando a gente fala de redução de danos de cannabis, onde que a redução de danos entra quando se fala de comer a cannabis ao invés de fumar, por exemplo? Sim. Comer cannabis tem os mesmos benefícios de você tomar o óleo também. O óleo já é uma forma de redução de danos. A gente recebe na clínica muitas pessoas que procuram a gente porque quer migrar do uso inalatório para o uso oral. Porque o uso inalatório a gente sabe que faz alguns maus, tem toda a questão da fumaça, que é muito quente. Os efeitos são muito rápidos, tem outro tipo, interage diferente dependendo da quantidade que você consome ali. Então, você comer cannabis já é uma forma de redução de danos. Você ingeri-la por via oral. Então, na comida é fantástico, porque a pessoa pode... Tem um processo muito importante quando a pessoa começa a fazer a terapia canabinoide, que é o processo de adaptação ao tratamento. Por isso que a conduta que o Pedro normalmente faz é de ser um aumento progressivo assim, da dose para o corpo ir se acostumando e tal, para ir ativando o sistema endocannabinoide aos poucos e a pessoa ir descobrindo qual é a dose ideal para ela. E você de autopercepção, né? Exato. É muito de autopercepção, né? Exato. Vai ao contrário da medicina empírica, que é o que o Pedro sempre fala nas mídias dele, que a medicina empírica, né, você já tem... eu tenho 60 quilos, o Pedro tem 100 quilos e a gente toma a mesma dose de pirona, entendeu? Só que se a gente tomar uma gota a mais, a gente já fica no chão porque a pressão caiu, entendeu? E não é assim com a cannabis. Como você tem um sistema no seu corpo que é próprio para metabolizar esse tipo de substâncias, são substâncias que são naturais ao seu corpo, você vai ter uma dose que vai ser terapêutica para você, eu vou ter uma, o Pedro vai ter outra.
E isso abre um leque muito grande, assim, principalmente na questão de redução de danos, porque você consegue controlar os efeitos colaterais. Um tratamento com canabinoides pode ser completamente livre de efeitos colaterais. E quando a gente fala de efeito colateral, nada mais é do que uma boca seca, uma sonolência, um aumento de apetite, que para muita gente às vezes nem é efeito colateral, é o que a pessoa está buscando mesmo no tratamento, né? Mas através da ingestão e você controlando a dose, você ir sentindo os efeitos ao pouco e se conhecendo, é uma das melhores formas de redução de danos para se consumir cannabis. Com certeza. Muito legal. E vem cá, como é que começou esse Cannabistrô aí, gente? Vamos falar um pouquinho dele? Quem vai? O Gu tinha uma ideia já. O Gu, na verdade, ele é um cara que a gente conheceu ele numa situação, né? Enfim, divertida. A gente fez até episódio dele. A gente fez até um episódio, sabe, Thaís, que foi sem convidado nenhum. Só nós três. Que foi para falar sobre como a gente se conheceu, para a gente trocar umas ideias mais entre nós três, para a galera conhecer a gente melhor, né? E entre história vai, história vem, a gente conheceu o Gu, foi numa situação de um churrasco que não tinha nada, lógico, churrasco, a galera nunca compra muita carne, é mais aquela questão de bebida e tal. E o Gu, com quase nada ali, o cara fez tipo um rangão, tipo, maneiríssimo. Ele, tipo, tirou um almoço, tipo, do outro dia do churrasco. A gente falou, meu, o cara cozinha muito. Aí foi o dia que a gente conheceu ele. Aí ele deu o papo, tá? Eu cozinho, sou especialista, pai, pô. Enfim, a conversa ficou ali. E aí o Gu resolveu começar, né, a ideia de um canal dele, ensinando a fazer alguns pratos, receitas, né, do dia a dia. Não, aqui o Gu, eu ia falar receitas normais, mas o Gu não tem muito receita normal, tá, Thaís? Ele pega, tipo, o Gu é sinistro. O Gu é sinistro. Tipo, ele cozinha muito, tipo, é bizarro. Ele cozinha muito. E aí, o que aconteceu? A gente teve a ideia, meu Gu, mas você vai fazer um programa tal, mais um programa de culinária tal. Pô, vamos aproveitar aí essa ideia do que a gente já trabalha, a gente já estava com o projeto da clínica, já tinha um ano e pouco de rodando, né? Então foi quando a gente teve a ideia de justamente o Gu. Vamos então juntar todos a parte do marketing da Jo, a medicinal e a sua culinária. O Gu na Argentina, o Gu saiu do país para aprender a cozinhar com cannabis. Então o Gu tem muito a manha da comida e da infusão da cannabis na comida realmente, entendeu? De uma forma que fica muito sutil, né? Não fica o gosto. Os próprios convidados falaram que não tinha sentido muito gosto, né? Então aí a gente juntou o bolo todo, um contato ali, um outro que a gente tinha de algumas pessoas legais e vamos criar um podcast, vamos criar um programa que a gente pudesse servir cannabis, que a gente faz a consulta dos pacientes, documentação certinha, a gente serve a medicação com a comida com cannabis para já dar uma embalada na conversa, né? E aí a conversa lá é aquela de ideia que foi bem. É isso. Foi bem legal. A ideia, na verdade, começou disso aí. Se os dois quiserem dar uma acrescentada, mas começou dessa ideia. E não adianta, né? Quem gosta de cannabis gosta de comida também. Não gosta de comer bem. A gente gosta disso mesmo. E o Gu, então, cozinha muito, gente. Sério, vocês vão ver quando sair esses episódios, assim. E lembrando que vai ter os vídeos, Thaís. Ele vai ensinar depois os vídeos das receitas que ele fizer no programa, tá? Pra galera que estiver assistindo aí, quem quiser aprender a cozinhar com o Gu, ele vai ensinar a fazer as cozinhas, os pratos todos. Lógico. Vai ter todas as receitas que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Vou lançar cada receita, cada drink, cada entrada, cada prato principal, cada sobremesa. Vai ter uma receita que eu vou explicar todo o passo a passo, como utilizar, como funcionar a cannabis, o óleo. Então, vai ser um conteúdo bem legal, que aí no Brasil, hoje em dia, é bem escasso nessa parte da cannabis, com a culinária, né? Então, justamente, toda a ideia do projeto, essa é para poder levar algo que ainda não está tão disseminado ainda como outros lugares do mundo, né? Como pegar o Canadá, os Estados Unidos, né? Então, algo que, se Deus quiser, se tudo der certo, daqui a uns anos a gente vai poder até mesmo abrir um negócio, né? Com isso daí, as pessoas poderem vir provar, né? É ótimo. Tem gente que manda mensagem para mim, pro pessoal dali, perguntando aonde é o restaurante, como que eu faço para participar. Então, e vai ser no YouTube, por enquanto? O canal vai ser o YouTube de transmissão? Vai ser YouTube, Instagram, acho que todas as plataformas digitais. A gente vai colocar os vídeos na íntegra no YouTube.
nós vamos colocar também, lógico, alguns cortes no Instagram, até porque os episódios têm mais de 1h30, assim, então a gente vai colocando eles fracionados, assim, no Instagram, mas a priori o YouTube mesmo é o foco. Mas a gente também vai extrair os áudios para colocar em plataformas de áudio como o Spotify também. E também vai ter o nosso site, Thaís, na verdade o site já tem, que a gente quer puxar o pessoal para lá, e a gente vai colocar uma lojinha com os produtos, vamos colocar o acesso a algumas receitas especiais do Gu, umas fotos do Gu, que o Gu sabe, o Gu é um cara bonito, vai postar umas fotos lá que só vai ter lá, bonitão, sorrisão e olho azul. Então vai ter o OnlyFans do Gu, vai estar atrelado à página do Canal Bistrô. Então vai ter para assinante, vai ter algumas coisas especiais que a gente vai oferecer para quem quiser ter acesso a algum conteúdo exclusivo. A gente vai fazer bastante conteúdo legal para o pessoal que é assinante. Como que é a aceitação dos pacientes quando você faz a consulta? Como que é essa transição desses que pedem para sair da inalação ou do óleo e passa a consumir a cannabis através da comida? Essa transição e essa aceitação está sendo legal? As pessoas gostam? As pessoas estão conseguindo reproduzir as receitas? Fazer a tal descarboxilação? Dá certo, funciona, é para todo mundo? Como é que vocês me falam isso? Thaís, quando você fala dessa questão de migrar, nós estamos falando de 2 momentos diferentes para migrar o paciente, certo? Primeiro, o cara que migrou do uso inalatório para o gástrico, e aí independente de comida ou óleo, como for, nós estamos falando de absorção gástrica. Então, já tem o paciente que migra do inalatório para o gástrico, isso é muito útil, porque eu sempre falo para o paciente, então, não só para o uso de cannabis, tá, Thaís? Mas, por exemplo, para o uso de outras drogas, para o uso de cigarro, para uso de outras medicações químicas. Então, quando a gente fala de utilizar uma medicação, por exemplo, se você está para uma medicação, quando você fala de efeito gástrico, Thaís, pode durar até 14 horas para o paciente. Ou seja, se você ficar 14 horas sobre o efeito de uma substância, diminui-se a sua necessidade de você fazer uso daquela mesma substância. Entendeu? Então, você está fazendo mais uso gástrico sobre efeito, diminui a vontade de você fazer uso inalatório. Então, só aí já ajuda bastante nessa questão de migrar e redução de danos do uso inalatório para uso gástrico. Ponto. Outra questão agora do uso gástrico, medicação para alimentação. E aí, se o paciente, Thaís, o difícil é o cara diminuir ou largar o vício de fumar, de fazer o uso inalatório. Depois que ele já veio para a medicação para o óleo, eu acho que às vezes é muito mais fácil. Mas o doutor fala, é muito mais fácil do que eu ter que lembrar de todo dia. Tem paciente meu que, em vez de ter que lembrar todo dia de tomar o óleo, o que ele faz? Ele coloca no bule de café as gotas que ele tem que tomar durante o dia, faz o café dele e ao longo do dia ele sabe que ele vai tomar aquele bule. Então ele sabe que ali administrativamente, em relação à medicação, ele consegue, de certa forma, manter a mesma eficácia do tratamento. Então tem uma adaptação, quando a gente fala de usar a medicação para usar o alimento, tem uma adaptação muito legal, tá? O difícil, não difícil. O problema, na verdade, o mais complicado é o cara que faz uso inalatório para uso gástrico. Mas quando ele já está tomando a medicação, fazer o alimento é o mais fácil ainda. É o mais prazeroso, né? E eles aprendem direitinho, Gustavo? As mães, quando você dá o passo a passo de fazer a gordura, de, por exemplo, infusionar numa gordura ou de utilizar. É um processo ok? Qualquer pessoa é capaz de executar em casa? Sim. É um processo bem fácil, né? Por mais que pareça um pouco complicado, toda essa explicação, descarboxilar, transformar molécula, coisa assim. Mas é um processo bem fácil, é bem simples. O pessoal adquire muito bem o ensinamento, né, de como fazer isso, e é um processo bem legal de fazer. E como eu falei, você pode fazer uma vez, faz a manteiga, você faz uma quantidade já, ou no caso você pode fazer um azeite e já fica, né? Então a pessoa faz uma vez e utiliza isso o mês inteiro usando pedacinhos para fazer diversas comidas. Então é um processo bem fácil, que também vou fazer um vídeo também explicando para o pessoal todo como fazer todos os processos, diferentes tipos, né, de como utilizar isso. Então, é um processo que o pessoal vai ver que é muito simples de fazer. Parece complicado, mas não é. É simples. O Gu faz ficar fácil. Um monte de equipamento, não precisa. A cozinha é o laboratório, né? Mas é bem simples. Daí basta ter um forno, uma panela, ou ter um forno, uma panela já consegue fazer isso tranquilamente. Então, é bem simples.
Porque a gente já tem nos países que são legalizados, em que a medicina canábica já é uma realidade, já existe nos mercados, né, opções de comida já prontas com cannabis, com as dosagens. Talvez esse seja um futuro, a gente pode considerar que uma vez a cannabis se expandindo medicinalmente, talvez a gente consiga. A semente de cânhamo, né, a semente de cannabis, ela é super proteica, apesar de não ter a questão psicoativa, mas ela já é super utilizada como um suplemento, não é? Existe essa realidade já. Será que aqui a gente alcança uma hora isso? Thaís, isso já acontece de certa forma, tá? Quando você fala nessa classificação de medicação que tem os canabinoides, por exemplo, a gente lá nos Estados Unidos, em outros países eles chamam, são os edibles, né, os comestíveis. E aqui no Brasil, por exemplo, para paciente pediátrico, a gente já consegue autorização para importação dos edibles, sabe? Tipo essa é a gominha de mascar mesmo, entendeu? Então, por exemplo, você pega uma criança com crise convulsiva, que tem muitas crises por dia, então você condiciona ela a chupar uma balinha, dar uma balinha, ao invés de ter que tomar um remédio, ao invés de convulsionar mesmo. Hoje já meio que, lógico, dentro de toda a questão burocrática e tal, mas já é uma realidade aqui no Brasil. A gente já consegue esse tipo de medicação, longe ainda de ter, que nem o Hugo falou, de ter um canabistrô, realmente uma padaria, fazer um negócio a larga escala, mas hoje já dá para conseguir autorização para paciente fazer a utilização desses comestíveis. Tá? Ainda está longe do que a gente quer, mas já dá para conseguir sim. É uma ferramenta que dá para utilizar. Ah, que legal. É interessante. E, ô Jô, você como engenheira de produtos e informação, como que você vê a cannabis entrando no mercado de engenharia? Porque ela tanto para comida como para a produção de um monte de outra coisa, né? A gente, hoje em dia, o mercado de cannabis... A cannabis é uma planta, assim, fantástica, né? Nem preciso falar, porque... Não só porque a gente aproveita o que ela produz de flores de todas as formas possíveis, mas a planta como um todo é um instrumento de engenharia em potencial fantástico. Eu posso falar assim, a minha área, na verdade, é de engenharia de materiais e manufatura, né? E para a área de engenharia de materiais, eu acho que a cannabis pode entrar tanto como um objeto de revolução para a engenharia, tanto quanto para a medicina. Porque quase tudo que é feito de plástico pode ser feito de cânhamo. E a gente tem um problema muito grande com produção de plástico hoje no mundo. É um problema pertinente já do século. A gente não tem... É saúde pública o consumo de plástico, né? Já é um problema de saúde pública. Isso, já é um problema de saúde pública. E a questão, o cânhamo, ele tem propriedades mecânicas fantásticas. Propriedades mecânicas são muito superiores ainda à do plástico. E ele também tem uma processabilidade também muito boa, porque é muito fácil de manusear essas fibras e fazê-las com outros materiais, em conjunto com outros materiais, inclusive com fibras de polímeros, né? Eu tenho o meu professor do meu TCC lá na faculdade, ele faz justamente isso, infusionamento de fibras naturais com algum tipo de polímero para peças para aeronáutica, sabe? Então a gente tem, dá para fazer concreto com cânhamo, dá para fazer roupa com cânhamo, dá para fazer sofá de cânhamo, dá para fazer tudo de cânhamo. Então eu acredito que principalmente quando a questão do plantio for normalizada no Brasil e for regularizada, a indústria vai se beneficiar muito disso. Porque a gente vai poder plantar cânhamo e poder começar a substituir outros materiais com cânhamo, que é muito mais barato. A gente não tem um problema depois com a reciclagem desse material. E também dá para utilizá-lo eles de infinitas formas. Então tem essa pegada sustentável também, né? Você faz uma produção que é biodegradável, o plantio do cânhamo ele é muito mais vantajoso em cima de outros plantios de cana, por exemplo. Exato, até a questão de captura de carbono, por exemplo, uma plantação de cânhamo, ela consegue capturar mais carbono do que uma mata da mesma proporção, assim, sabe? Então, a gente só encontra cada vez mais vantagens.
Então, imagina, a gente vai ter comidinha de cannabis envolvidas em plásticos de cannabis. Nossa, exato. E o suco, É incrível, né? Esse é o plano. Mas vocês acham, na perspectiva política que a gente encara hoje em dia, vocês acreditam que uma hora esse mercado vai se abrir, vai romper essa bolha? Ou ainda a gente vai ter que suar informando esse povo muito ainda? Um pouquinho. Sim. Nesse governo, não. Desculpa. Nesse governo não dá para contar com mais nada de bom que vai vai acontecer mais nada. É só, não. Mas num próximo governo, quem sabe, mesmo assim vai ser na suadeira também, mas não vai ser para esse governo ainda. Eu acho que eu sou um pouco otimista em relação a isso, porque tem um interesse econômico muito grande. Se a cannabis for legalizada no Brasil, a gente vai se tornar uma das maiores potências do mundo em mercado de cannabis, que a gente sabe que tem um potencial de movimentar até dezenas de bilhões de reais. Então, eu acho que alguma hora a questão econômica vai pesar mais do que a questão do preconceito, eu não sei o que, eu uso recreacional, tráfico e tal, papapá. Então, eu acho que vai vir em breve. A gente vai começar, estamos dando uns passos até lá, mas é uma caminhada longa, mas eu acho que a gente vai ver ainda isso acontecer em breve. Amém. Eu também acredito. Ladeira, eu acho que a gente Saravá. E vem cá. E quando a gente fala da saúde mental mesmo, né? A pessoa, agora que a gente está nesse setembro amarelo, então a pessoa está lá diagnosticada com bipolaridade, algum tipo de transtorno, entra no consultório, dá início ao tratamento. A transição daquele modelo tradicional que ela já estava fazendo, ou se ela não estava fazendo nenhum tipo de tratamento, a resposta do sistema é rápida, ela já começa a sentir os efeitos a ponto de fixar nesse tratamento. Existe muita desistência daqueles que dão início e de repente falar, não, essa história não é comigo. Como é que é esse lado? A aceitação. A primeira coisa que tem que pensar, Thaís, é na questão da redução da polifarmácia, tá? A redução da necessidade do paciente ficar se entupindo de medicação química, seja o paciente que não toma nenhuma, seja o paciente que começou e está tomando uma, duas, ou o paciente lá na frente que já toma 5, 10, mas que algum dia foi esse aqui que toma uma, duas. Então a ideia é sempre reduzir a polifarmácia, reduzir a necessidade do paciente ficar tomando medicação química. Ponto. O canabidiol, né, o tetracanabidiol, o THC, o CBD, todos os canabinoides, eles têm efeitos terapêuticos fantásticos, tão bons quanto qualquer uma dessas medicações químicas que são disponíveis no mercado. A gente não nasceu fazendo uso de nada químico, por que tem que tomar depois vai ser mais correto do que fazer uma medicação natural? Então a questão da fitoterapia envolve isso aí, ser muito menos danoso, uma absorção de uma molécula muito mais rápido, muito mais fácil de fazer efeito, em comparação a qualquer tipo de medicação química, né? Então, para começar, tem esse tipo de vantagem. Hoje, Thaís, é aquele negócio que no começo a cannabis era vista como... Já tomei um monte de remédio, já comecei a tratar, não deu certo, e agora vou tentar como uma alternativa à cannabis. Hoje a gente está vendo muitas pessoas tipo, doutor, me prescreveram esse remédio químico, me prescreveram esse remédio, mas antes de começar a tentar eles, eu gostaria de tentar com a cannabis antes. Então hoje em dia vê como uma primeira opção e nem tanto como uma alternativa ou uma última opção. Eu não consegui nada, agora vou tentar cannabis. Então isso já é um começo. Isso acontece, primeiro, com muita informação de qualidade, que é o que, por exemplo, a Jo faz, com informação, com post, com conteúdo, e também com aplicação e a experiência, os pacientes começarem a fazer o tratamento também, é o que vou dizer a respeito disso. E sobre aceitação, né, tem sistemas e sistemas, Thaís. Tem paciente que já faz uso de cannabis há muito tempo, que às vezes precisa de doses maiores da medicação e de um tempo maior para fazer efeito. Tem paciente que nunca teve contato com a medicação, que às vezes responde com uma resposta, tem uma resposta terapêutica no primeiro, segundo dia, com 2 gotas. Então a cannabis dá essa possibilidade da gente poder tratar o paciente sem ser doses muito altas da medicação, mesmo para cannabis, que seja uma medicação, como eu expliquei, por mais leve e benéfica que seja, mesmo assim não é interessante que a gente hiperdose ela. Então dá essa possibilidade da gente tratar com medicações com baixa dosagem. E quando você falou da desistência, né, a gente tem aqui, dá para contar, não tem, em quase 900 pacientes, eu acho que a gente teve, e eu sou quem acompanha os pacientes, eu acho que a gente teve 3 ou 4 pessoas que falaram assim, realmente, não melhorou nada,
e eu não quero continuar o tratamento, realmente porque eu achei ok, sem problema nenhum, não é para todo. Às vezes tem sistemas realmente que não vão evoluir, enfim, pacientes tem casos às vezes que fogem do controle de uma medicação ou do Dr. Pedro resolver, entendeu? Mas tem alguns pouquíssimos casos de desistência. Mas eu tenho, por exemplo, casos são muito mais casos fantásticos de sucesso do que de desistência. Né? Essa semana a paciente falou que ela largou 4 remédios de uma vez, que está tomando 3 gotas de medicação com fibromialgia, com dor, ele largou tipo Tramal, Zolpidem para dormir, remédio ansiolítico. Então, assim, a gente tem uns resultados, muito mais resultados fantásticos do que resultados que a gente pensa, esse não deu certo ou não fluiu bem com o tratamento, entendeu? Uau, gente, é muito incrível, né? Porque as pessoas começam com o tratamento convencional, da polifarmácia, né, que você chama, Sim. E elas passam por uma série de adaptação, tremedeira, suador, não sei o quê. Eu tenho uma amiga que foi diagnosticada com bipolaridade. Ela começou o tratamento com fármaco normal, porque ela estava num surto, então ela precisou entrar com uma dose carregada. Certo. Que resolveu temporariamente, né, naquele primeiro momento de abaixar a adrenalina que ela estava, do surto e tal, foi suficiente. Acho que foi o lítio que ela tomou. Só que depois de um tempo ela sentia que aquilo já estava passando do controle. Então os efeitos colaterais estavam sendo danosos mais do que o próprio surto. Foi aí que entrou para a linha da cannabis com CBD e largou, conseguiu desmamar, né, que fala, sai dessa dependência do fármaco. Mas você acha que a pessoa que continua, que faz o tratamento com a cannabis, ela pode falar que essa pessoa é uma pessoa dependente do tratamento canábico? Não, não é. O que eu costumo falar para os pacientes quando eles me perguntam isso é que o de início, né, como você falou, né, eu sou médico, Thaís, eu também trabalho em pronto-socorro e hospital e também prescrevo as medicações químicas quando estou lá, mas uma questão é tirar o paciente de uma crise, outra coisa é falar que ele vai tomar o resto da vida disso. Esse tipo de remédio, como você falou de indústria farmacológica, ela cobre a cabeça para descobrir os pés, né? Na verdade, ela descobre as pernas, vai dizer muito mais desvantajoso do que vantajoso. Então, assim, tem uma resposta, os pacientes acabam se adaptando legal, entendeu? A esse tipo de tratamento, ao tipo de largar o tratamento farmacológico, todas as vantagens que envolve você não utilizar essas medicações químicas. Então, assim, tem uma resposta importante que você perguntar, mas tem uma resposta positiva. Se assim, fica viciado, eu posso dizer que a pessoa é dependente da medicação canábica quando ela passa. Perfeito. Obrigado, querida. É o que eu falo. Os pacientes, no começo, a gente trata como sintomatológico. Então, você tem um quadro patológico que a gente está tratando ele para evoluir, e conforme ele for evoluindo e melhorando os sintomas, você começa a fazer um tratamento preventivo. Então, não é que a cannabis está curando aquela patologia, ela está diminuindo os sintomas, até zerando os sintomas, mas o paciente tem que ter ideia que, às vezes, parando de fazer o uso da medicação, pode correr o risco de voltar alguns dos sintomas. Então, a cannabis começa a se tornar um caráter preventivo, entendeu? Exato, e também tem a questão que o óleo de CBD ele não tem um potencial de vício. Não, pelo menos não existe na literatura nada descrito de que a pessoa possa se viciar a ponto de não conseguir viver sem. Ela pode continuar usando de forma contínua a vida toda, porque não vai fazer mal, mas ela também pode parar a hora que quiser, que ela não tem uma dependência fisiológica daquela medicação. Ela não vai sofrer quando, por exemplo, a pessoa é dependente de um químico. Quando é que fala quando a pessoa tira... Abstinência. Abstinência. É isso. Abstinência. Então não provoca a crise de abstinência, né? Não provoca abstinência. Entendi. Você esqueceu de tomar, esqueceu em casa e foi viajar, ele não vai sentir falta da medicação. Ele pode sentir, como eu falei, os sintomas de novo, mas ele não vai sentir falta de fazer o uso da medicação. Vai fazer falta porque está evoluindo ele, mas não é uma abstinência, não vai criar sintomas a mais pela falta do remédio, entendeu? E esse caráter preventivo a gente pode falar que é justamente porque a cannabis entra regulando o sistema endocannabinoide, trazendo essa homeostase para o corpo, e daí a gente consegue manter esse equilíbrio? Perfeito. Um exemplo simples que você vai entender do que você está mesmo perguntando, Thaís. Hoje, em países que têm a cannabis como uso há muito mais tempo, como a gente falou, um uso muito mais sedimentado, se você, por exemplo, tem a sua mãe que tem uma patologia genética, tipo um Alzheimer, um Parkinson, e você leva ela no consultório para começar o tratamento, você sabe que o SUS de lá cobre para sua mãe o tratamento, mas automaticamente você começa a fazer o uso também da medicação como preventivo para evitar que lá na frente você venha a ter sintomas.
Ou seja, por que daqui a 100 anos, 150 anos, nós vamos falar sobre Alzheimer e Parkinson, se hoje a gente está tratando na árvore genealógica a causa com a medicação, então você vai evitar lá na frente que você fale da doença. Entendeu? Fantástico. Muito legal. Fantástico. Hoje a gente aplica de forma preventiva para muito paciente. Na verdade, então, todas as formas de uso da cannabis, elas vão ter um caráter medicinal, ainda que a pessoa não faça uso a partir de um diagnóstico específico. Isso. Eu, por exemplo, eu faço uso de cannabis diariamente no meu dia a dia. Talvez não da melhor forma, que é ir na loja. Né? Começar a cozinhar com cannabis para sair desse universo aí. Receitas dessas aí. É um fundo medicinal, mesmo que eu não tenha uma prescrição médica para fazer o uso dela. O efeito medicinal está vindo para mim independente, né? A planta não deixa de ter. De jeito nenhum, exato, né? Porque então você não tem uma doença a tratar, que a medicação não pode ser medicinal para você. Quando a gente fala de medicinal, né? Medicina, a evolução nossa é multifatorial, né? Componente psicológico, físico, social, lazer, enfim, espiritual também. Então, a cannabis é legal de que alinha todos esses processos da pessoa como um todo, buscando essa evolução. Não necessariamente uma patologia ou uma doença a ter tratado. Nossa evolução é ilimitada, né? Gente, eu vou abrir os comentários aqui para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, né? Eu não sei nem há quanto tempo a gente está conversando aqui. Não sei nem que oração, estou sem acesso a telefone. Vocês sabem que oração aí? Se começou às 7h30, deve acabar já. Tem uma hora, né? Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu abri os comentários aqui, se alguém tiver a fim de tirar alguma dúvida. Eu vou ter aqui no maisinho aqui se alguém perguntou alguma coisa, mas acho que não tivemos perguntas. Gente, adorei o papo, viu? Foi super esclarecedor. Espero que do nosso público, ficou oscilando aí, mas conseguimos manter uma audiência. Vou tentar salvar essa live aqui para deixá-la bem bonitinha, para quem quiser acessar. Depois aos pouquinhos a gente está jogando todas as lives para o YouTube da Sou Cannabis, então a gente já tem lá um acervo, entrevista massa, tem todas as palestras do Itinerância Canábica também, inclusive a do Pedro está lá. Legal, é muito conteúdo, muita informação e a gente segue nessa luta aí, informando para transformar, né? Isso, com certeza. Esse é o plano. Adorei. Se esse canal no YouTube estiver de pé, avisa a gente para a gente divulgar. Pode deixar aqui em breve, já. Vamos estar lançando. Já. Isso, não vai demorar nada, na verdade. Já está com data de lançamento. A gente hoje... Thaís, pela primeira vez vai assistir o episódio, a gente vai ver, a gente está indo agora, a gente está indo eu e a Ju encontrar o Gu lá no estúdio para assistir pela primeira vez e a gente vai colocar uma data de lançamento realmente, então em breve a galera vai pegar algumas novidades aí, já tem as datas, inclusive a gente passa para você também, claro. Muito legal, deixa eu só falar, o Henrique aqui perguntou sobre a vaporização, acho que ele quer saber a diferença de fumar e de vaporizar. O que a gente fala para ele? Vaporização também é redução de danos, com certeza. Se a pergunta for essa, é exatamente essa a ideia. Em relação a comparar o uso, né, inalatório, o cigarro mesmo, né, e o vaporizador resfria a fumaça, preserva alguns canabinoides. Então, dependendo do vaporizador, você pode escolher quais canabinoides você está fazendo uso. Em relação à redução de danos, é extremamente muito benéfico. A gente é a favor, né, do uso. Eu prego isso já para o uso inalatório, o vaporizador. Né? E como eu falei, aí em relação à medicação uso gástrico, aí mesmo que você reduz os danos, melhorando até intensificando os efeitos. Mas, né, para exemplificar, acho que se for essa a pergunta, acho que está respondida. Se não, manda para nós que a gente responde as outras todas. A gente está aí no inbox. Respondeu aí, Henrique? Gente, vamos encerrar então esse bate-papo. Foi super gostoso, adorei acompanhar vocês. Espero conhecer pessoalmente em algum momento, quando eu estiver em São Paulo. Já. A gente manda os hábitos. Eu já participei do Jantar Canábico, que foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já vivenciei. Inclusive falo, quem já comeu esse brigadonha, brisadeiro, não sei o que não foi feito direito, esqueça essa experiência e venha o universo massa da culinária canábica. É muito maravilhoso. Obrigada. Sucesso para vocês, gente. Obrigada. Obrigado, gente. Tá? Se cuida, querida. Muito obrigado mesmo, Gu. Vocês também. Obrigado, galera. Pela audiência. Conecte aí com a Sou Cannabis, que vai ter muita informação. Amanhã sai uma publicação legal sobre os diferentes tipos de óleo.
Legal, bacana. Fiquem ligados, fiquem ligados. CB Doctor, Cara Bistrô e Sou Cannabis. Beijo, gente. Muita luz a todos. Viva Ganja. Obrigado. Tchau.